Tadjahau! Olá, pessoal. Desculpa, tá? 1000 vezes pelo inconveniente de não conseguindo mandar essa aula com antecedência. Eu vou ter que, no caso, estou gravando ela novamente. Infelizmente, porque o arquivo, no fim das contas, eu acredito que ele tá corrompido. O vídeo que nós gravamos da aula. E é por isso que eu não estava conseguindo enviar ele. Eu tava gastando minha internet e eu não consegui enviar. E era isso. Então, na aula passada, a Milena, que vai. O único vídeo que eu consegui salvar da aula passada foi a parte de explicação da aula sobre expressões básicas, tá? Não esqueçam de revisar, por favor. Tentem pronunciar sempre, tá? Para poder pegar os tons, as formas como falam. E a partir então disso, nós fizemos um quizinho, como vocês viram no final do vídeo passado. E agora eu vou dando continuidade ao que foi dito na aula. Infelizmente, não. Tiveram muitas perguntas, muitas participações muito boas na aula da semana passada e eu vou ficar devendo ela para vocês, só com a explicação agora. Então, se vocês tiverem dúvida enquanto estiverem vendo essa aula, tá, gente, por favor, nos perguntem, nos procurem, tá? Estamos aqui para ajudar vocês, tirarem dúvidas. E a partir de agora eu vou começar a mandar, principalmente na parte de vocabulário, listas de vocabulários para vocês poderem tendo acesso e vendo exemplos de substantivos no dia a dia, tá? Então fiquem de olho, leiam, anotem, tentem escrever, porque vai rolar quiz durante as aulas, tá? Com mais frequência, já que a gente não tá recebendo as tarefas, então a gente vai tentar trazer isso para a sala de aula, tá? Durante a aula ao vivo. Então a gente vai começar a falar agora sobre substantivos. Que é um substantivo e um pronome? Eu vou dar continuidade na aula 8, que já foi postada. Então terminem essa aula e já emendem a próxima aula, tá? Então, substantivos. O que é um substantivo? Ele é uma palavra gramatical que ela dá nome. Ela nomeia alguma coisa, algum sentimento, seja ele abstrato, concreto, um lugar, uma pessoa, um animal. Ou seja, ele dá nome a um gênero ou a um grupo de coisas ou espécies que existam. Tá? O substantivo em chinês, a pronúncia é minzi. Min, que vem de nome, e tsu, de palavra. Então, é a palavra que dá nome, né? Fica bem claro, assim, o significado de substantivo. Então, vamos lá. Substantivo é a classe gramatical que nomeia seres, coisas, espaços, sentimentos, do mesmo jeito que acontece no português. Então, os substantivos, eles são divididos em basicamente 4 tipos, tá? No mandarim. O mandarim está repleto de substantivos, como a língua portuguesa, e eles vão ser diferenciados por substantivos comuns, próprios, materiais e abstratos, tá? Eles são um pouco mais reduzidos do que a gente vê no português, por exemplo. Então, o primeiro tipo que a gente vai ver, e que é o mais comum, são os substantivos comuns, tá? Eles representam as coisas que são tangíveis, ou seja, coisas que existem, que são... Ele geralmente tem a função de nomear coisas e seres que são da mesma espécie ou da mesma categoria. Ah, tá, Paty, mas como assim? Então, quando a gente vai falar criança, crianças são seres pequenininhos que estão numa determinada faixa etária, certo? Adulto são seres grandes que estão numa determinada faixa etária. Então, velhos ou idosos, bebês, folha, xícaras, copos, tudo que a gente nomeia coisas mesmo. Então, a gente fala que é um substantivo comum. E aí eu trouxe como exemplo Haitsu para criança e Ie para folha, tá? Então, esses são exemplos de substantivos comuns. Eu acredito que no slide que eu mandei para vocês na forma de PowerPoint, vai estar o GIF funcionando bonitinho, tá? Traço a traço. Então, tentem treinar os traços para vocês irem memorizando. O próximo tipo é o substantivo próprio.
são para coisas como nomes de países ou pessoas, ou seja, tudo que identifica identidade, tá? Que ele dá esse caráter de eu sou um indivíduo com nome tal, com país tal, e dificilmente terá outra pessoa como eu. Então, por exemplo, Bashi, que é Brasil. Uh, Zhongguo, que é China. Riban, Japão. Inguo, que é Inglaterra. Meigo, Estados Unidos. Então, se preparem, tá? Que eu vou passar a lista de vocabulário. A gente vai começar a usar mais frequente essas palavras e vai ficar mais fácil para vocês acompanharem os exemplos que estão vindo aí pela frente. Ou, né, a gente está falando de substantivo próprio que nomeia uma pessoa. Então, Jiang Xiangshan. No mandarim, a gente usa o sobrenome primeiro. Então, Jian é um sobrenome comum na China. E Xiangshan representa senhor. Então, eu estou falando senhor Jiang. Jian Xiangshan, tá? Senhor Jian. Li Xiangshan. Então, Li, outro sobrenome muito comum na China. Wan Xiangshan. Han Xiangshan. Então, todos senhor Li, senhor Han. Quando a gente está se referindo a uma pessoa mais velha ou com status mais alto, nós chamamos de senhor. E aí vem Xiangshan, sempre assim, sobrenome na frente e o nome depois, ou a categoria que você vai estar usando para se referir, seja senhor ou senhora, por exemplo. Então vamos lá. Passando para o próximo, temos os substantivos do tipo material, tá? São aqueles que eles representam as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais, lugares, ou seja, ele vai nomear tudo aquilo que é possível ver ou tocar, tá? Por exemplo, café. A gente consegue ver o café. Café. Jin, que é ouro. Então, Jin, ouro. A gente consegue ver, a gente consegue tocar o ouro. Por exemplo, Shouji, o celular. Provavelmente tem gente assistindo essa aula pelo celular. Você consegue ver, você consegue tocar. Tem gente que está assistindo pelo computador. Então, Tianao. Eu tomo café numa xícara. Peitsu, eu consigo tocar essa xícara. Então, é tudo que a gente consegue se referir a coisas que elas existem, tá? Que elas existem no meio material. Vamos passar para o próximo, que são os tipos de substantivo abstrato, e o último tipo, que é um substantivo relacionado aos sentimentos, às emoções, aos estados, que são coisas que elas não existem fisicamente, mas nós sabemos que elas existem, porque nós somos capazes de sentir. Então, vamos lá. Exemplos comuns. Jianji, política. Nós não podemos tocar política, mas nós sabemos que o conceito de política existe, o que é política. Wanhua, cultura. Então, nós não podemos tocar o conceito de cultura, mas nós sabemos o que é esse conceito, o que a cultura, a palavra cultura representa. Então, novamente, olhem os GIFs, por favor. Tentem escrever, tá, gente? Vocês podem mandar pra gente poder dar uma olhada, ver se vocês estão escrevendo certo, como é que a gente pode ajudar vocês a melhorar essa escrita, tá? Então, agora a gente precisa falar de uma coisa muito importante e que ela é bem diferente do português para o mandarim, tá? Vocês acham que tem diferença ao descrever uma imagem com uma maçã e 3 maçãs no mandarim? Em português, a primeira imagem nós iríamos descrever ela com 3 maçãs. Então tem o S no final, a gente está usando o plural. Já a segunda imagem, que é uma maçã só, então nós falamos uma maçã, sem o S no final, ou seja, no singular. No mandarim, tá? Ao contrário dos substantivos portugueses, a gente não vai fazer distinção entre singular e plural. Ou seja, na hora de escrever, na hora de falar, ambas essas imagens eu vou descrever ela como pingo, maçã ou maçãs. Como que eu sei que eu tô falando do singular ou do plural, já que não tem distinção?
é pelo contexto, tá? Então, vai ficar dependendo do contexto. Se eu peço pra Milena ir no mercado e comprar maçã. Milena, 你可以去 Milena, 你可以去西城买苹果吗? Então, eu perguntei, Milena, você poderia ir ao mercado comprar maçã? Então, pode ser que eu esteja falando da maçã no singular ou no plural. A Milena ela pode voltar com uma maçã, com duas maçãs, com três maçãs, com quatro maçãs. Vai depender da interpretação dela. Bom, geralmente a gente não vai no mercado para comprar uma maçã só. Então, aqui pode ser que eu esteja falando do plural. E aí vai depender do contexto, tá, gente? Então tem que estar prestando atenção para saber se a pessoa tá falando no plural ou no singular. Se tá se referindo ao plural ou ao singular, no caso. Então vamos lá ver os exemplos. Esses substantivos comuns, então, no chinês, ao contrário do que a gente vê no português, não fazem distinção entre singular e plural, ou seja, o jeito que eu vou escrever maçã não vai mudar, ele não vai se alterar. Então vai ser pinguo tanto para maçã quanto para maçãs. Tá, mas tem como eu indicar para a pessoa se eu estou falando de uma maçã ou de várias maçãs? Tem sim. E olha só os exemplos abaixo na tabela, que é iga pingo. Então, iga, i é um, ga é uma palavra marcada, ele é um contador, tá? Geralmente a gente fala measure word, mas a gente vai ver mais pra frente. Então, i de um, ga, marcador, pingo. Essa sentença eu me refiro a uma maçã só. Então, eu vou usar um numeral para te indicar a quantidade. Agora, se eu quero pedir para Milena comprar duas maçãs, eu vou falar lian ge pingo. Então, duas, marcador, maçãs. Então, aqui para ela eu estou indicando a quantidade. Aí, se eu quero pedir 5 maçãs, então 5 a gente fala uga pingo. Então, 5 maçãs. Então, eu estou indicando para vocês o plural por meio de números. Se de uma maneira geral você está conversando e não precisa falar de um número em específico, então vocês podem usar só pingo e a pessoa ela vai fazer a interpretação se está no singular ou no plural, beleza? Qualquer dúvida, mandem perguntas. Então a gente vai falar sobre contadores, tá? Eu vou dar só uma introduzida no Ge, que é o contador mais importante do chinês, tá? Vai ser o melhor amigo de vocês. Por quê? Vocês já vão ficar sabendo. Então a gente precisa falar dessa parte, principalmente por conta dos substantivos, tá? Substantivos no mandarim, eles têm como característica importantíssima que quando você vai usar ele com um numeral, o numeral ele tem que ter uma palavra de medida, ou o contador. E essa palavra de medida, ela fica entre o número e o substantivo, tá? Então, o ge, tá? Geralmente ele é átono. Você vai falar ge na fala real. Ele é de longe a palavra de medida mais comum e ela pode ocorrer com uma ampla gama de substantivos. Tá, por que você falou, então, que ele é o ele é o contador mais importante, vai ser o melhor amigo de vocês? Porque se você estiver falando mandarim com alguém e você não lembrar o contador para um grupo específico, para uma palavra específica, gente, tem contador para grupos específicos, e aí depende da forma, do tipo, se é pessoa, qual tipo de substantivo, vai mudar bastante, a gente vai ver isso, a gente vai ter uma aula inteira, uma sessão inteira só de contadores, tá? Para vocês verem como é que é importante para vocês verem outros tipos de contador. Mas se você não lembra ou você não sabe o contador daquela palavra específica, você pode usar o ge. E a pessoa vai entender que você está falando de uma quantidade de alguma coisa. Então, independente se você lembra, se você não sabe, ou se for só por comodidade mesmo, vocês podem usar o ge.
tá? Então, esse meme do todos esses tipos aqui, todas essas imagens que aparecem no primeiro quadrinho do meme são contadores. Di, que é o primeiro, ele tá ligado a animais. Então, eu quero falar sobre um gato. E de mal. Então, número, contador, mal, substantivo para gato. Ah, eu quero falar de dois cachorros. Cachorro é gol. Então, Lian de gol. Tá? Então, dois, contador, cachorros. O segundo é o tiao. Ele é usado para coisas longas. Então, ele vai. Aqui você usa para um grupo bem específico. É para substantivos, ou, no caso, objetos, que sejam longos. Ah, mas é só para objeto longo? O que é um objeto longo? Ele é longo e fino. Então, por exemplo, o tiao você pode usar ele para falar de um vestido ou de uma saia, que são longos. Ah, mas eu também posso falar de usar o tiao como contador para o hashi, por exemplo, que é o chopstick, né? Que é usado para alimentação na Ásia. Vocês podem usar o tiao para descrever uma cobra, por exemplo, que a cobra é um animal fino e longo. Então, eles têm uma variedade muito grande de variações, tá? Então, vai depender bastante. Igual a gente falou do di, do tiao, o terceiro que tá embaixo do di. Ele é usado, por exemplo, para tudo que vem em pares. Então, o seu tênis, seu sapato, geralmente vem em pares, então a gente usa ele para fazer esse contador. O do lado é o lian, ele é usado para carros, para veículos, por exemplo. O jan é para pedaços de papel, coisas que vêm em formato de papel, em formato quadrado. O último é o shu, o penúltimo, no caso. É o shu, ele é usado para livros. E jia, que é usado para prédios, lugares. Então, eu quero falar da minha casa. Que jia é casa, né? Então, eu quero falar sobre um lugar específico. Ele é um prédio. Então, vamos no restaurante. E aí, o restaurante... ele... A gente tem várias maneiras de falar. Então, uma delas é Zhangqing. Então, na ge, zhangqing é uma forma muito comum de ser usado. Tipo, na é aquele. Então, naquele restaurante. Mas eu também posso falar na jia zhangqing. Então, eu tô falando daquele lugar, aquele prédio, restaurante. Então, ele é um computador muito comum para prédios, lugares e referências assim, tá? Mas, como vocês viram no primeiro que eu acabei de falar, é muito mais comum, na verdade, usar o ge. E ele vai salvar muito vocês, tá? Quem tá escutando, ele vai entender. Não tá... Apesar de estar gramaticalmente errado, você vai se fazer compreensível, tá? Até porque é muito difícil lembrar todos os tipos de contadores. É muito por uso. Então, esses, por exemplo, que a gente mostrou aqui no memezinho, eles são muito comuns. São contadores que você normalmente lembraria, entendeu? Então, tentem usar os corretos quando vocês forem falar. Então, tentem lembrar eles, usar corretamente. Mas se eu tô nervosa, não sei, Paty, não lembro, meu Deus, me deu branco. Use um ge, no caso. Então, próximo slide. Aqui são mais exemplos de como usar o ge com substantivos, tá? A estrutura vai ser sempre essa, tá? Usar um numeral, mais a palavra de medida, mais o substantivo. Então, usando ge. Igören, uma pessoa. Então, estou indicando que é uma pessoa. A nível de curiosidade, a forma mais polida, a forma correta de falar o numeral, o contador para pessoas é usar o wei, tá? Ele é a maneira mais correta de usar para pessoas, tá?
Só é que nós comentamos na aula sobre o whey. O whey, ele é uma maneira formal de falar sobre a quantidade de pessoas. Se eu falar e wheyren, eu estou falando de uma pessoa e que eu não tenho tanto eu estou falando de pessoas que não sou eu, tá? Se eu estiver usando, agora me referindo a mim mesma, de preferência usem o Igorren, tá? Se eu estiver falando de pessoas da minha família, também tentem não usar o Wei. O Wei é igual. Se eu estiver me referindo... Quantas pessoas tem na turma de chinês? Então, são 10 estudantes. Então, eu ia falar Shi Wei Xue Shan, tá? Então, é a maneira mais polida de estar me referindo a um grupo de pessoas. Próximo exemplo, para falar Liang Ge Xueshan. Então, são 2 estudantes, 2 alunos ou 2 alunas. Lembrando que a gente não tem diferenciação na parte escrita e na parte falada de gênero. Então, principalmente no substantivo. Então, ele vai ficar a cargo de vocês no contexto que vocês estão trabalhando, tá? Para ver qual deles é o correto. Então, eu não acabei de falar que o whey é a forma mais correta? Ah, não lembro que é o whey, então Lian Ge Xueshan. Ah, eu lembro que é o whey que usa, Lian Wei Xueshan. San Ge Mian Bao. Então, Mian Bao é pão. Então, eu estou pedindo 3 pães. San Ge Mian Bao. 3 pães. Número, palavra de medida, substantivo. Siga Chanzi. Chanzi é laranja. Então eu estou indicando que eu quero 4 laranjas. Que eu estou falando sobre 4 laranjas. Então sempre seguindo essa ordem. Numeral, palavra de medida e substantivo. Então, como eu disse anteriormente, tá? A gente tem um número considerável de substantivos ou conjunto de substantivos que estão ligados a determinadas palavras de medidas ou contadores, tá? É a mesma coisa, só que se vocês forem procurar a parte, vocês vão ver essa tradução, tanto palavra de medida ou contador. Então, a gente vai dar uma olhada em alguns que são específicos. Igual, ibanshu. Ibanshu. Ban tá ligado à categoria de livros. Então, eu vou sempre usar ele com substantivos que indiquem livros. Então, eu tô falando de um livro, Ibanshu. Tô falando de 2 livros, Lian Banshu. Tá? Ban, livro. Ijibi. Então, o ji aqui, ele é usado para materiais que você consegue segurar na mão e que são pequenos, finos e longos. Então, tá vendo, gente? É bem específico. Geralmente ele é material de escritório, assim. Então, a gente vai usar com caneta, com lápis, esses tipos de materiais. Ijibi, uma caneta. Ibayashua. Ibayashua, de novo, são coisas que você consegue usar a sua mão, tá? Para fazer alguma coisa. Então, Ibayashua. Yashua, uma escova de dentes. Então, uma escova de dentes. E Kashu. Ka tá ligado à árvore, tá? A planta mesmo. Então, Ikashu, uma árvore. Mas não se preocupem, tá? De ficar decorando essas coisas agora. Ele é mais a nível de vocês poderem ver e entender o porquê que essas palavras específicas estão nas sentenças que a gente está trabalhando. A gente vai aprofundar essa discussão nas próximas aulas que estão a vir aí. Mas é para vocês já entenderem e absorvendo esse conteúdo aos poucos, tá? Continuando, a gente tem algumas palavras de medida, então que elas indicam, por exemplo, uma porção, uma partição. Essa parte é a parte mais próxima do português que a gente vai ver sobre contadores, tá? Porque, por exemplo, a gente usa muito essas palavras de medida no nosso dia a dia. Então, o primeiro exemplo, para ficar mais claro. A gente está falando lian, pian, mianbao. Então, lian é 2, pian, fatias, mianbao é pão. Então, eu estou me referindo a 2 fatias de pão. Tá, mas vocês lembram que eu falei agora há pouco sobre igo mianbao?
Então, ali eu estou me referindo, quando eu uso só o g, eu estou me referindo a um pão inteiro. É isso que a pessoa que está te escutando, ela vai entender, que eu quero um pão inteiro. Agora, se eu falar lian pian mian bao, pian é fatia. Então, é uma porção de alguma coisa, ele é uma parte. Então, nessa frase aqui, eu estou me referindo a 2 fatias de pão e não um pão inteiro. Agora, se eu falar iquai dangal, dangal, bolo. Quai é um pedaço, uma fatia. Então, eu chego na padaria e falo, Nikai geiwo, você pode me dar iquai dangal. Então, eu estou pedindo uma fatia de bolo. Agora, se eu falar igo dangal, aí eu estou pedindo um bolo inteiro, tá? Então tem que ter cuidado pra você não querer você pedir uma fatia e não ver um pedaço inteiro de alguma coisa. Então são esses tipos de ideia também que a palavra de medida ela vai passar. De uma porção ou de uma partição, de uma parte de alguma coisa, um pedaço de alguma coisa. Tem esses tipos de contadores. Ipei café. Café é uma xícara de café. Então, o bei, ele é usado com vários substantivos de bebida, tá? Então, ele vai variar de xícara, copo, caneca, vai depender do contexto. Se você falar ibei pichou, ibei honchou é vermelho álcool, então é vinho. E aí você fica subentendido que você está falando de uma taça de vinho, mas esse não é o contador certo. Aqui ele vai funcionar como se fosse o G para bebidas, tá? Então você pode sempre usar o eBay e uma bebida depois que a pessoa vai entender, mas ele não é o correto para todos os tipos de bebida, para todos os tipos de copo ou porções que vocês vão pedir, tá? Então, olha lá, eBay café, uma xícara de café, eBay pichou é cerveja. Então, um copo de cerveja, ele tem o mesmo uso, né, de contador, palavra de medida para líquidos, porém ele vai representar porções diferentes e aí vai depender do tipo de bebida que você está trabalhando, né? Igual vinho a gente fala uma taça, champanhe a gente fala taça, cerveja geralmente é um copo, café ou chá geralmente são xícaras. Você pode usar uma caneca também, dependendo do que você tá. Onde você quer chegar, né? Tá. A gente pode estar falando sobre a questão do plural. Voltando aqui, né? Substantivos no plural. Então quer dizer que eu não consigo diferenciar se um substantivo ele tá no plural ou não? Tá? É possível sim pluralizar substantivos, mas esses substantivos eles são humanos. Se eu estiver falando de um animal, de uma coisa, não é no plural. O plural fica no contexto. Agora, se eu estiver falando de um grupo de humanos, a gente vai adicionar a partícula man, que a gente já viu em aulas passadas, e ela indica plural, tá? Então, esse man, ele vem como um sufixo, né? Ele vai vir no final do seu substantivo para indicar que você está falando de pessoas e que elas são abordadas como um grupo, tá? Ele vai coletivizar esse grupo que a gente está trabalhando. Tá, mas um substantivo coletivizado, ele vai sofrer 2 tipos de mudança, tá? Um substantivo com sufixo man, ele torna-se definido em referência. Ah, como assim? Lembra que a gente estava falando sobre... Eu pedi para Milena ir no mercado e aí eu falei para ela comprar pingô e aí fica a cargo dela descobrir se é singular ou no plural? Nesse caso, a gente vai fazer isso só que com pessoas. Então eu vou estar me referindo, lembrando, se eu deixar só Xuexan, então eu estou falando de um aluno específico.
Apenas um aluno apareceu na aula. Um aluno apareceu na aula. Eu posso falar que é um aluno, que é o aluno, eu posso estar indicando ou não. Eu estou só afirmando que um aluno apareceu na aula, mas não necessariamente só um aluno apareceu na aula, entendeu? Agora, se eu colocar 学生们, então, aqui eu estou indicando que, na verdade, eu estou falando de um grupo. Um grupo do quê? De alunos, de estudantes. Então, eu estou dando referência de que eu estou falando não de um aluno, mas do grupo todo. Então, imaginem na cabeça de vocês um aluno sozinho no lado esquerdo e 3 alunos juntos conversando no lado direito. Se eu falar Ni kan xueshan, Ni você, kan olhar, xueshan aluno ou alunos. Então, você vai olhar assim pra mim, tá, mas qual deles? Porque tanto xueshan sendo 3 ou sendo 1, dá no mesmo. Lembra que a gente fala não tem distinção entre singular e plural? Então, mas qual deles? Agora, se eu falar Nikan xueshanman, eu já vou descartar o aluno que tá na esquerda sozinho e eu tô me referindo ao grupo de 3 alunos que está à minha direita. Porque eu tô dando a referência de que é no plural. É o grupo. Então, ele vai dar essa ideia de referência definida. Então, essa forma ela pode ser usada para abordar um determinado público, tá? Então, quando a gente está falando senhoras e senhores, 女士们, 先生们, senhoras e senhores. Se eu falar só 先生, 女士, então senhor e senhora. Agora, eu tô falando de um público específico, que são várias pessoas, é um grupo. 先生们, 女士们. Quero falar sobre todos os meus amigos. Então, sobre um grupo de amigos. 朋友们. 朋友, amigo. 朋友们, amigos. 老师, Patrícia 老师. Então, eu, 老师. Milena 老师. Milena só no singular. Professora. Professora Milena. Agora eu quero me referir às 2 professoras. 老师们. Se vocês forem me chamar, usem só o 老师. Se vocês forem chamar só a Milena, só o 老师. Se vocês estiverem se referindo a nós 2, 老师们. Então, vai para o grupo no plural. 学生, que é o de estudantes. 学生们, estudantes. Tá? Outra forma, tá? É um substantivo coletivizado com o sufixo man, mas nós não vamos falar disso por agora. Ele é incompatível com uma frase que seja estrutura numeral mais palavra de medida. A gente não pode coletivizar daquele jeito, tá? Se tem a palavra de medida, você já tá dando um numeral. Então, você já deu a quantidade de pessoas, ou de objetos, ou de grupos, substantivo. Você já deu o valor. Então, eu já sei que não tá no singular, ou que tá no singular, vai depender do número que tá acompanhando, né? Então, no final, você não pode ter o man, tá? O man, ele é para coletivizar, para colocar no plural. Se eu já dei o número e a palavra de medida, eu não tenho necessidade de colocar o man. Então, se vocês me falarem assim, 三个学生们, tá errado. Eu já falei 3 estudantes. No português faria sentido, né? Porque ficaria 3 estudantes. Mas no mandarim fica redundante. Por quê? Eu já dei o número. Se eu já dei o número, não precisa vir no plural. Então, falar 三个学生们 é errado, tá? Vocês estão usando errado. Não falem assim. Ou você usa um número, 三个学生, ou vocês falem 学生们, tá? Então, ambos eu vou entender que é no plural, uma forma ou outra, mas nunca as 2 juntas, tá? Continuando a aula agora, a gente, na verdade, a aula 8, que é a aula que foi enviada na quinta-feira sobre pronome. Então, agora vocês podem dar continuidade. E, novamente, desculpa, pessoal, pelo imprevisto.
Tentei a semana inteira quebrar a cabeça, vendo com Milena a coordenação sobre como enviar essas aulas. Mas a partir de agora a gente não vai ter mais esse erro, tá? A partir de agora nós teremos uma auxiliar com a gente, que é a Alissa. Então a gente vai estar apresentando ela para vocês. E aí nós finalmente vamos resolver o problema de postar aula no dia. Então, mil desculpas por isso, o erro foi todo meu. E já mandei o material, os slides e o material escrito, tá? Tá os dois no grupo, nos locais certos. Deem uma olhada, que eu vou mandar uma atividade, então vocês vão começar a fazer tradução. Para quem não fez o download do teclado em mandarim, tá? Por favor, faça. A partir de agora, as palavras-chave serão em mandarim. Falando nisso, eu já passei a palavra-chave de hoje. Ela estava no slide, mas para quem não pegou, eu vou falar ela. É pingô de maçã, tá? Eu vou até voltar no slide para vocês. Tá no slide da maçã. Ali, palavra-chave pingô. Faça um download. Na verdade, é bem fácil de instalar, tá? Felizmente fico... não, esse vídeo tá salvo, eu vou anexar aqui. Tem a gente explicando como é que faz No caso é a Milena, ela tá explicando como faz pra colocar o teclado do notebook em mandarim. E no final dessa aula tem uma explicação sobre os trava-línguas. Por favor, galera, mandem as atividades, tá? Ninguém mandou atividade até agora. Vai ficar um puxão de orelhas. Vocês precisam praticar. Não adianta só vir e assistir a aula e não entregar as atividades. Vocês precisam tentar escrever, vocês precisam tentar falar. Então a gente tá tentando montar as atividades para vocês e ninguém manda. Aí nós não conseguimos saber se vocês estão entendendo, se vocês estão aprendendo, se vocês estão tentando pronunciar certo, se a pronúncia tá certa, se a pronúncia tá errada. Então, façam as atividades, por favor. Eu vou dar esse insight agora, mas as atividades elas vão começar a valer, tá? Se a cada 2 atividades não enviadas, vocês vão receber falta, tá? Então, a gente já tá com 2 atividades, que já estão com 2 e 3 semanas, e ninguém enviou. Eu vou dar mais um prazo de 1 semana. Para quem não enviar a atividade, vai tomar uma falta. Eu vou escrever isso no chat, mas para quem tá vendo o vídeo, tá aqui a conversa. Tá? É isso. Então, vou anexar o próximo vídeo, que são as dúvidas, tanto da tarefa do trava-língua, quanto do teclado. Se vocês tiverem dificuldade, por favor, nos mandem mensagem, entrem em contato. Não estou conseguindo instalar o teclado no computador. Tira a dúvida com a gente. Aconteceu isso na aula passada com a Mila e a gente ficou um tempão tentando ajudar ela a resolver o problema de aparecer ou não em mandarim. Não quero usar pelo computador, quero usar pelo celular, também é fácil. A gente pode estar auxiliando vocês. Nos mandem mensagem, tá? Por favor, pra gente saber que vocês estão acompanhando as aulas. Beleza? Desculpa ficar falando aqui 10 minutos, mas são os avisos que eu precisava dar. É isso aí, tenham um bom fim de semana. Zaijian, bye bye.